Então, o que aconteceu? Vou só recapitular para a gente não ter, para vocês não terem dúvidas qual é o tema que a gente está falando. Tivemos a reforma foi contextualizada, foi produzida lá pela comissão do Estatuto, né, do Corinthians, foi votada, foi rejeitada pela maioria lá no Conselho Deliberativo. Mesmo rejeitado o projeto base, eles votaram destaque, alguns passaram, entre outras coisas. No meu entender, quando você tem uma votação e você perde, você não bota para votar novamente como se fosse um outro crivo, até porque você é o filtro inicial, né, em teoria. Se você acha que o texto é ruim para uma votação, para que todos ali tenham a possibilidade de votar, obviamente não vai a plenário. Neste caso, não vai à Assembleia. Essa era a tese principal e da lógica jurídica é mais ou menos dessa forma. O que acontece? A minoria, que é formada pelo presidente do Conselho Deliberativo, que é o Tuma Júnior, assim como o vice, que é o Pantaleão, que é seu apadrinhado político, é só vocês verem a história. Como eles são minoria e perderam, eles subverteram um pouco essa lógica e colocaram o quê? Não, mesmo que a gente perca no Conselho Deliberativo, vamos jogar para a Assembleia para votar o texto rejeitado. Então, a novidade, se isso acontece na política brasileira, ia virar uma bagunça, né? Já pensou? Tem uma terceira instância aí para toda hora ficar revisando o que passou, o que não passou? Essa era a ideia. Pois bem, houve a convocatória e um dos movimentos atrelados ao Tuma simplesmente conseguiu na justiça uma liminar que permitia a Assembleia, ok? Então, de certa forma, a gente tem uma decisão X para que ela possa ser mantida pela justiça. Essa era a sustentação que eles tinham a todo momento. E aí você tem uma decisão, aí você tem a cavalaria. Você começa com Isabela tenta pelo processo que ele já tinha conseguido suspender anteriormente, com um embargo de declaração ou uma petição, etc., e ele não conseguiu. Aí chamou os caras mais pesados. Aí vieram com artilharia pesada, que eram os 3 conselheiros do CORE. E os 3 conselheiros do CORE fizeram uma petição inicial para que se anexasse à petição que já foi feita pelo movimento, e essa petição foi rejeitada pelo juiz para dar uma liminar, ou conceder a liminar, ou a tutela de urgência, para ficar mais técnico, na qual suspenderia a reunião do conselho. E aí todo mundo, nossa, aí tá vendo? Vai ter a Assembleia. Só que quando você coloca 3 caras, e são esses 3 caras, não são mais conselheiros, são 3 caras fortíssimos dentro do TJSP, para subscrever uma peça, e logicamente, juridicamente falando, se você for olhar a peça, tem lógica jurídica pelo entendimento que era de forma geral. Os caras fizeram um recurso chamado agravo e subiu para o tribunal. E o tribunal simplesmente, nessa terça-feira à noite, resolveu conceder a tutela de urgência. E não é assim uma coisa extremamente complexa a decisão do tribunal, tá? É apenas uma situação em que o relator pode fazer de forma monocrática, e acabou fazendo, quando saiu lá a decisão. Então temos aí o agravo de instrumento, que é o recurso apresentado pelo Ademir de Carvalho Benedito, o Alexandre Uzzi, o Guilherme Gonçalves Stranger. Os 3 conselheiros do CORE apresentaram esse agravo, esse recurso contra o Leonardo Pantaleão e o Corinthians. E veio a decisão. Em sede de cognição sumária, verifico haver indícios relevantes de descumprimento de regramento procedimental estabelecido no Estatuto Social do Clube, previsto no artigo 97, a linha M. Nesse passo, sem me aprofundar no mérito da questão em debate, anoto que o artigo 59, inciso 2 do Código Civil deve ser interpretado à luz do disposto do artigo 217, inciso 1 da Constituição Federal, que garante a autonomia das entidades desportivas no que se refere à organização e funcionamento. Aí a verossimilhança do pedido tutelar recursal. Também vislumbra a presença do requisito de urgência, e aí ele é um dos requisitos. O primeiro ponto aqui, ele faz a fumaça do bom direito, né? Que ele vê que há tipificação prevista,
e aí dentro da lógica jurídica ele poderia utilizar os fundamentos, ele não é extenso no despacho, tá? Que fique claro que ele não fez um argumento para consolidar o entendimento sobre o tema. Não, ele simplesmente, acho que isso daqui tem lógica jurídica, tem um fumaça do bom direito, tem um debate e, de certa forma, pode ser uma forma, digamos assim, que haja uma revogação futura dos atos praticados pelo Pantaleão, nesse caso, né? Então, vou já preencher esse requisito. E a urgência é o perigo da demora, e nesse caso, o requisito da urgência é muito claro. O grande X da questão não é o segundo requisito, que é a urgência. O grande problema da questão é o primeiro requisito, que é a fumaça do bom direito. E ele foi muito sucinto nas suas alegações aqui iniciais, certo? O que chama a atenção. Em face do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, concedo a tutela recursal para a fim de suspender os efeitos do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária dos Associados no Corinthians, designada para o próximo dia 20, com urgência. Comunica quem quiser aí para se rebelar. O que eu posso dizer sobre esse tema? Gente, a tese, aqui eu vou até botar aqui na minha fala. Quando a gente fala que teses jurídicas estão aí para ser debatidas, é isso. Antes mesmo de ingressarem com essa ação, nós já levantamos essa tese que falamos que era forte. Exatamente. Delecrude, Douglas, entre outros, a Denia também acompanha aqui. Vários corintianos que lidam com o direito, aí, operadores do direito, sabem que essas discussões são cabíveis. Por quê? E digo mais, que é uma coisa que eu de certa forma, vou lembrar em relação ao nosso queridão aí, o Leonardo Pantaleão, que está tudo dentro da normalidade. Não está. Porque se tivesse dentro da normalidade procedimental, dentro do CORE, do Estatuto, do Conselho Deliberativo, do que quer que seja dentro do Corinthians, não teria tanta demanda judicial nos últimos tempos. Cada decisão tomada hoje é impugnada, seja positivamente ou negativamente. Não há hoje um cumprimento, como nunca houve o cumprimento do Estatuto. E o Estatuto, esse novo Estatuto, essa reforma do Estatuto, que para mim tem várias lacunas bizarras, tanto é que as discussões estão homéricas nas redes sociais. Nosso querido Buono, dá uma olhada lá no perfil do Buono, lá, tá batendo e apanhando como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque o Estatuto, se você for olhar, tá cheio de buraco. Tá mais esburacado do que a estadual. Certo? Tá com as crateras e discussões homéricas. E esse ponto do Estatuto a gente levantou, o dele, eu, o Douglas, a gente vem batendo o tempo todo nessas matérias. Certo? E é isso que a gente tem que ficar claro. Quando a gente vem discutir, não é questão política, é questão técnica. Às vezes a gente vai ter a maioria do entendimento jurisprudencial, às vezes não. Mas é um entendimento que a gente tem que defender, porque a gente entende o direito de uma forma, e o direito não é dogmático, ele de forma geral, de um debate muito acalorado em relação a alguns temas. E esse tema é claro, na minha concepção, claríssimo que o pessoal estava subjugando a lógica jurídica. Por quê? Você é só olhar para o direito como uma situação ampla, como o Congresso Nacional. Olha o Congresso Nacional que você vai entender o que eu estou falando. Se você ficar bem observando o Congresso Nacional, você vai entender que quando você bate o texto base, ele cai, você não julga mais. E é assim que é. Por quê? Porque você está fazendo o próprio controle de você mesmo. Quem foi que apresentou as alterações? O Conselho Deliberativo inicialmente disse, olha, temos que modificar o Estatuto. Passou-se audiências, foi para a comissão do Estatuto e disse, olha, é esse texto que a gente conseguiu. Depois de tanta política, análise, a gente conseguiu esse texto. Aí você vai para o Conselho Deliberativo, o pessoal fala assim, isso é um lixo, eu não quero, tá rejeitado. Aí ele disse, não, vocês disseram lá atrás que era para mudar. Agora deixa a Assembleia decidir se esse texto lixo que eu produzi, a Assembleia vai aceitar. Não é assim, pô.
Senão qualquer propositura que fosse colocada dessa maneira, qualquer uma deveria ir para a Assembleia. Você vê a alteração do Estatuto toda hora? Não vê. As proposituras, as alterações mínimas que fossem, não vai para a Assembleia toda hora, pô. Não tem nem cabimento. Já pensou alterar Estatuto a cada 3 meses, a cada 4 meses, porque não consegue haver um consenso lá dentro? Ah, não conseguia, e volta, vai para a Assembleia. Não faz sentido. Então, o próprio Conselho rejeitou, logicamente, aquele texto, e agora vão discutir. E assim, posso dizer, na minha concepção, e aí é uma questão particularíssima, eu sei que tem conselheiros, que tem associados aí, que ficam ouvindo. Para mim, o texto é ruim. Tem pontos interessantes? Tem pontos interessantes. Mas, estruturalmente, é ruim. Que foi feito de forma que ninguém quer mudar zorra nenhuma no Corinthians. A verdade é essa. Essa é uma verdade. E quando quer mudar, quer manter praticamente a mesma coisa com mais poder. Porra, vocês viram lá, eu nem entro em muito debate em questão do estatuto, que eu acho um lixo. Mas, por exemplo, o Boano fez uma live domingo, certo? E aí, várias lacunas apareceram nas discussões deles. Do próprio fiel torcedor. O próprio fiel torcedor, vários desses artigos e dispositivos do Estatuto do Corinthians precisam de outro documento que não está no Estatuto. Por exemplo, que o Bono não falou, né? Que fique claro. O Código de Conduta, que a gente falou isso lá atrás, lá em dezembro, lá em novembro. O artigo 25 é onde tem as penalidades. Eles foram revogados, o 26, 27 e 28. Que são as, por exemplo, advertência, suspensão, expulsão. Aí fala, olha, isso tudo agora é feita pela Comissão de Justiça. Um código vai ser criado pela Comissão de Justiça. Vai para a votação do sócio? Não. Não vai para a votação do sócio. Quer dizer, eu sou dono, proprietário daquela bagaça. Imagine você dono de um apartamento, ou de uma casa, de um condomínio. Tem uma regra que eu não vou votar. Eu vou me submeter a ela, posso ser expulso por ela, mas eu não vou votar se eu concordo ou não concordo. Eu sou dono da bagaça e não posso votar. Sabe quem pode votar? Quem pode modificar o CORE. 50%, salvo engano, do CORE, 20% do Conselho Deliberativo. Ou seja, os burocratas que estão lá estão concentrando o poder para dizer o que vai ser penalizado e o que não vai ser penalizado. Mas ninguém responde, pô. Ninguém responde. Se você quiser modificar para beneficiar, para negligenciar, por exemplo, alguém foi pego, sei lá, desviando recursos, muda através do CORE, que tem maioria ali dos membros natos, dos caras dos conselhos aí, dos próprios desembargadores, muda a bel prazer. Muda o Código de Conduta, a pedido, sem necessidade da Assembleia. Então veja, não faz sentido essa brincadeira. Aqui, ó, essa do Código não é muito estranha, como não prevê penalidade no Estado? Cara, não pode ter um documento apartado para dizer o que é o que não é. Não pode ser assim. E não pode, inclusive, não passar pelo crivo da Assembleia. Isso, para mim, já seria alvo de nulidade da própria alteração. Não faz sentido. Você precisa ter... A Assembleia não é soberana? Não é soberana para decidir tudo? Só não é soberana para verificar quais são os tipos de penalidades em relação a que podem ser acometidos qualquer associado. Você não vai poder se meter nisso. Quem se mete? O Conselho Deliberativo, a Comissão de Justiça, que foi inventada pelo Tuma Júnior, de certa forma, né? Foi recriada, sei lá, alguma coisa. Vocês que imaginem. Certo? Eu não quando você vê essa lacuna, esse buraco para concentrar poder, você tem que rejeitar. Você rejeita tudo que as pessoas concentram poder e tiram o poder daqueles que são proprietários. É como se o Congresso sempre usurpasse direitos dos contribuintes, das pessoas, que é o que acontece sempre. É o que o Estatuto do Corinthians está fazendo com o associado.
Está tirando o poder associado, concentrando o poder no CORE, no Conselho Deliberativo, em quem quer que seja. E está todo mundo batendo palma para isso. Certo? Então eu não entro nessa treta por isso. Eu não gosto. Acho que é um mau acordo. Já falei, minha solução é bem simples. Começa tudo de novo, faz de 5 em 5, de 10 em 10 e vai fazendo. De 10 em 10 e de 5 em 5. E vai fazendo, pô. De 20 em 20, sei lá. É muito mais crível, ou dos pontos principais primeiro, voto do fiel torcedor, quer votar? Vamos fazer a norma mais perfeita pro fiel torcedor. Pronto. Olha, você aceita o fiel torcedor? Não. Você vai votar em não sei, beleza. Sim, como? X, mas isso tem que ter esse documento dentro do estatuto para não ter problema. Mas a gente vai alterar. Pronto, não sei, vai ter que fazer. Agora, do jeito que foi feito, 100 artigos, cheio de jabuti, cheio de erro, cheio de lacuna e cheio de poder. Eu não entro nessa discussão, mas é isso que eu posso dizer. Está suspensa a Assembleia de Sócios. Dia 20 não terá votação. Sabe Deus quando isso vai acabar, porque agora, é o que eu falo para vocês, agora tem um grande problema. Lembra quando eu trouxe o Leandro Cano, quando ele falou sobre isso? Ele falou o seguinte, olha, do jeito que vocês estão fazendo, vai judicializar e vai parar por anos na justiça. Eu trouxe o trecho porque eu já vinha falando isso lá atrás. Não façam isso. Voltem, começa de novo, faz qualquer coisa. Mas eles vão travar esse estatuto e vai travar a discussão do estatuto. Toda discussão, acabou agora. Tem a liminar? Vai. Eles vão ter que recorrer ou vão tentar derrubar. Isso vai demorar mês, se os caras quiserem votar. Se os caras quiserem desengavetar, vai muito da vontade do desembargador. Ele pode deixar no lixo, pode deixar lá, esquecido no mundo. Aí vai ter a corregedoria, os caras nem estão nem aí, os caras são fortes pra caramba e vão largar. Nós avisamos. Quando eu trouxe o Leandro Cano, a mensagem dele, foi só para reportar o que eu já vinha falando, porque a gente sabe o que acontece. Agora com essa decisão, como é que derruba? Agravo interno? Vai largar lá. Certo? Então, esquece isso. Tá suspenso. Sabe Deus quando isso vai parar. Se eles vão reverter, agora não vai reverter, tá? Nesse momento, sem chance nenhuma de reversão a tempo dessa convocatória. Se não há tempo para essa convocatória, vai ter que ser revogada. E se houver algum tipo de rescisão da decisão, vai ter que fazer de novo. Então ainda aí, contem aí pelo menos, no mínimo, pelo menos aí uns 60 dias de dor de cabeça. Se conseguir reverter, tá? Se conseguir reverter. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.